quero saber o centro de gravidade do triângulo de vértices. Então, está aqui um enunciado escrito em português. Nós vamos ter que descobrir quem é o domínio de integração, quem é a função, tarará, e fazer a conta. Não está dando para ler? Centro de gravidade do triângulo de vértices 000321, com densidade proporcional à abscissa do ponto do qual você está falando da densidade. Essa parte abscissa, densidade proporcional, significa que eu estou escrevendo o seguinte, que a densidade num ponto xy é uma constante vezes x. Ela é proporcional à abscissa do ponto em questão. Não é uma densidade constante, não é uma distribuição de massa homogênea, mas varia só com x. E ela é proporcional ao valor da abscissa. Então já sabemos quem é a função que nós temos que integrar. Falta descobrir quem é a placa. A placa é o triângulo que eu dei os vértices. Então, vocês perceberam que em cada exercício eu estou fornecendo o domínio de integração de maneiras diferentes? Eu forneci o domínio de integração num exercício colocando a integral iterada, colocando os extremos. Tivemos que recuperar o domínio a partir de uma integral escrita. Aí teve o exercício do sólido, que os domínios foram resultado de uma análise da geometria da figura. Agora eu digo que é o retângulo dando os vértices. Nós vamos ter que achar os extremos de integração a partir dos vértices do triângulo. Então, o triângulo de vértices 00, 03, 2, 1. Esta é a placa com função densidade K vezes X. Eu quero saber quem é o centro de gravidade. Vou fazer o cálculo da massa separadamente, porque são duas integrais duplas, não vai ter jeito, né? Nós vamos ter que fazer duas integrais duplas. Então, vou fazer separadamente uma e outra. A massa é mais simples, vou começar pela massa, que aí não está multiplicando pelo x ou pelo y na hora de fazer o braço, né? Na hora de fazer o momento, que aí entra o braço da massa. Esse conceito de momento é um dos conceitos de momentos que tem na física. Tem outro, tem o conceito de momento de inércia. Vocês lembram de momento de inércia? Já estudaram? Qual que é a diferença entre esse momento e o momento de inércia? Se lembram? No momento de inércia, o braço aparece elevado ao quadrado. Bom, tenho que fazer uma integral dupla. Para achar a massa, eu tenho que fazer a integral dupla da densidade. Ordem de integração. Posso fazer dx, dy, dy, dx. O que vocês acham melhor? As duas são viáveis, mas tem uma diferença básica entre fazer numa ordem ou noutra. Isso que eu estou falando agora é super importante vocês começarem a enxergar quando vocês veem uma figura para tomar decisões. Não é que é impossível fazer na ordem de deixar o y para o final. Não é que é impossível, mas é mais chato. Se eu deixar o y para o final, ficaria assim. Integral dy
y teria que estar com extremos constantes. Quais seriam os extremos constantes em y? 0 a 3. Daí viria o x. Aí eu varia fazer os extremos de x poderiam variar com y. E aí qual que seria a variação de x para um y genérico? Dado um y genérico entre 0 e 3, o x iria de quanto a quanto? Aí qual que é a resposta mais precisa? Dado um y genérico de 0 a 3, o x varia entre... Depende do y. Se o y for um valor menor que 1, vai de 0 até aquela reta mais embaixo. Se o y for maior do que 1, vai de 0 até a reta mais em cima. Isso não é um obstáculo intransponível, mas o que eu teria que fazer então a partir de agora? Separar em duas integrais duplas. Na verdade, eu não faria uma integral com o y de 0 a 3. Eu teria que fazer duas integrais, com o y de 0 a 1 e mais uma outra integral com o y de 1 a 3. Não teria nenhum grande obstáculo, mas eu teria que fazer duas. Então eu vou tentar simplificar minha vida fazendo uma só. Para fazer uma só, eu vou fazer na outra ordem. Então eu vou começar com dx. X de quanto a quanto? De 0, extremos constantes, maior e menor valor, 0 a 2. Agora vai vir o y, e dado um x genérico entre 0 e 2, o y varia na direção y, entre uma reta e outra, que eu tenho que descobrir quem são essas retas. Estamos juntos? Qual é a reta que está aqui por baixo? Quem é essa reta aqui? Y igual x sobre 2. Passa pela origem e tem coeficiente angular, que é a tangente do ângulo, 1 meio. Então aqui vai de x sobre 2. E é x que eu tenho que pôr, porque é o y em função do x. E agora que reta que está aqui em cima? Essa reta aqui. Qual a equação dessa reta? O coeficiente linear é menos 3. Mais 3. Passa no eixo y no ponto 3. E agora x está multiplicado por quanto? Qual é o coeficiente angular? Quanto? Menos 1. Então é a reta menos x mais 3. Quando x é 0, vale 3. Quando x é 2, vale 1. Então, quando x é 2, vale 1. Se satisfaz 2 pontos, é a equação da reta. E agora é só fazer a conta. Continuar aqui em cima. Integral de 0 a 2. Kx dy. Integral em y. Então é k vezes xy. De x sobre 2 menos x mais 3. dx. Integral de 0 a 2. O k é uma constante, eu posso colocar para fora. Coloco y igual a menos x mais 3 vezes x. Então fica menos x2 mais 3x e menos x vezes x sobre 2. Menos x ao quadrado sobre 2. Tudo isso para integrar dx. K, primitiva de menos x2, menos x3 sobre 3, primitiva de 3x mais 3x2 sobre 2, primitiva de menos x2 sobre 2, menos x3 sobre 6.
Tudo isso calculado de 0 a 2. Isso dá K menos 8 terços, 4, 12 mais 6, menos 8 sextos. Acabando a lousa. K, 6, 6 por 3, 2, menos 16, com menos 8, menos 22, e... Opa, não era o que eu tinha dado na minha conta. Tem algum errinho de conta, turma? 2, 8 terços, com sinal de menos, 2 ao quadrado, 4, 12 dá 6, 8 sextos, 6 por 2, 3, menos 16, mais 36, tá certo, mais 36, menos 8, certo. Menos 16 com 36 dá mais 20, menos 8 dá 12, sobre 6 dá 2, isso dá 2K. Então o valor da massa é o dobro da constante de proporcionalidade. No centro de gravidade o K vai sumir, porque na hora que eu calcular o momento, vai ter um K também. E aí vai desaparecer na hora que eu divido. Vocês acompanharam essa conta? Tranquilo? Vamos pelo menos escrever a fórmula dos momentos, daí vocês podem terminar a conta. Mas agora ficou tudo resolvido, né? Onde é que tinha obstáculos? Entender o enunciado, entender do que nós estávamos falando, achar os extremos de integração, perceber que numa ordem dava certo, mas teria que dividir em 2 pedaços, na outra ordem vai num pedaço só. E agora, o que seria a próxima conta? O momento em... O numerador, não é, do centro de gravidade? O centro de gravidade tem 2 contas. Agora tem que calcular o momento. Acho que vocês vão concordar e fazer nessa mesma ordem de integração, pelo mesmo motivo que eu acabei de falar. Se eu quiser fazer na outra ordem, dx, dy, eu vou ter que separar em 2 integrais. Então é melhor fazer assim. Então é 0,2 dx. Primeira variável que eu olhei, extremos constantes, e é a última que vai ser integrada. Agora, dy, da curva de baixo, que é x sobre 2, até o menos x mais 3, função integrando constante vezes x, que é a densidade, vezes x. Por que tem um x a mais agora? Porque eu estou calculando esse momento em relação à reta x igual a 0. Estou calculando o numerador, que tem esse momento aqui. Aí o centro de gravidade vai ser a divisão. E quando eu for calcular o y do centro de gravidade, o que eu vou ter que fazer? Calcular uma integral dupla idêntica, só que vai ser k vezes x vezes y. Agora o k já coloquei para frente, x quadrado é constante porque eu estou integrando dy, então a primitiva é x quadrado y, o y de x sobre 2 a menos x mais 3. É exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ter só um x como constante ali naquela expressão, tinha um x quadrado. K vezes integral de 0 a 2, você tem um x2 que fica menos x3, esse x2 vezes o menos x, mais 3x2 e menos x3 sobre 2, integrar dx.
dá k vezes menos x à quarta sobre 4, mais x3, menos x à quarta sobre 8, de 0 a 2. Já calculei as primitivas, né? Menos x3 é menos x4 sobre 4. 3x2 é x3, e menos x à terceira sobre 2 é menos x à quarta sobre 8. X igual a 2 dá 16, 2 à quarta é 16, sobre 4, então menos 4. Mais x ao cubo dá 8. 2 à quarta é 16 sobre 8, dá menos 2. Não. Quanto que deu ali? 2K. Aqui não pode dar 2K. Onde é que eu errei na conta? Menos x à quarta sobre 4, tá certo. X à terceira, tá certo. Menos x à quarta sobre 8. Tem algum erro de conta aqui, porque isso não pode dar o que está dando. Deixa eu conferir com as minhas contas anteriores. Tá, não tem nada de errado, não, tá certo. Dá 2K. E o x do centro de gravidade dá 1. Não é fácil de descobrir que dá 1 a priori. Precisa tomar muito cuidado. Veja, tem muito mais área do lado esquerdo, o 1, ele não divide em áreas iguais. Tem muito mais área do lado esquerdo, mas do lado esquerdo tem muito menos massa também, porque a massa é proporcional à abscissa. Tem muito mais massa do lado direito. E a massa não é constante, então é um problema de uma integral. E é isso que está calculado ali. E para achar o y do centro de gravidade, tem que fazer a mesma conta com o y. Então, o YG, você vai ter que fazer a mesma integral dupla, só que agora é y vezes kx, em relação ao elemento de área, dividido pelo 2k. Certo? Vamos parar por aqui. Próxima aula eu vou falar de mudança de coordenadas, de mudança de variáveis. Vocês já ouviram falar em... não, talvez dê para falar uma coisinha. Estou com dó de perder esses últimos minutinhos de aula. Vocês já ouviram falar em coordenadas polares? Já? Vocês dominam coordenadas polares? Não dominam nada, né? Então é melhor falar com bastante cuidado coordenadas polares. Tá bom, então... Eu falo coordenadas polares na próxima aula e falo mudança de variáveis na próxima aula.